Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live da HB e hoje o tema é de fotolitos, né? Como vocês sabem, eu não entendo muito bem de fotolitos, então eu trouxe dois convidados aqui que sabem tudo sobre fotolitos, né? Hoje a gente está trazendo o Tarsis Bianchini, que é o presidente da HB. Tudo bem, Tarsis? Tudo bom, e vocês? Bom dia. Tudo jóia. Bom dia, bom dia. E eu estou trazendo também o técnico da HB, que é o André Manzato. Tudo bem, André? Tudo bem, estamos aí para contribuir. Muito bom. Nós temos aqui algumas perguntas que vêm do pessoal que se cadastrou para poder falar sobre os temas, então eu vou ficar aqui com um olho nas perguntas, outro olho para comandar vocês, mas me conta, eu não sei nem o que é fotolito, para ser sincero para vocês, né? Como é que é esse negócio de fotolito? Aonde que usa? Como é que usa? O que poderia me falar? Você poderia me falar um pouquinho aí do que é essa ideia de fotolito e tudo mais? Bem básico para eu entender, por favor. Olha, qualquer processo gráfico, a imagem é gerada por uma matriz. No caso da serigrafia, é uma matriz plana, composta pelo caixilho, pela tela e pela emulsão, pelo tecido e pela emulsão. Uhum. A emulsão serigráfica, ela tem características fotográficas que ela permite gravar uma imagem quando eu crio uma zona de sombra. Então, o fotolito não é nada mais do que esse objeto que gera sombra que permite gravar a imagem na matriz serigráfica. Entendi. E esse fotolito eu posso fazer de várias maneiras, tá? Conceitualmente, fotolito era o elemento gerado também por um processo fotográfico. Só que eu posso fazer à mão, eu posso pintar, posso usar filmes de recorte. Creio que é interessante nós abordarmos um pouquinho, detalharmos um pouco melhor esse tema sobre fotolitos ou positivo, que também é chamado. Ah, tem esse fotolito ou positivo. São sinônimos. Na verdade, o fotolito vem do processo. Vou dizer, o filme era gerado por um processo fotográfico. Eu uso o positivo para gerar na minha matriz de serigrafia um negativo, para quando eu imprimisse eu voltar a fazer o positivo. Quer dizer, a imagem invertida. Entendi. E, André, quanto tempo de experiência você tem com serigrafia? Bom, se for contar desde a época que eu brincava com serigrafia, né? Acho que desde os meus 15 anos de idade eu brincava com serigrafia, né? Mas assim, profissionalmente falando, eu devo ter aí cerca aí de uns 20 anos trabalhando profissionalmente com serigrafia. E o processo... E o processo, como o Tarso falou, ele sempre foi assim? Como é que era há 20 anos? Assim? Como é que você fazia esse positivo, esse fotolito? Então, primeiro a gente precisa entender que para você gerar uma matriz, uma boa matriz, uma matriz de excelência, você precisa começar por um bom fotolito ou por um bom positivo. E antigamente isso, gerar um bom positivo, um bom fotolito, era extremamente difícil, né? Tinha que contar muito com a habilidade de um bom desenhista, né? Para que você pudesse gerar uma transparência que fosse capaz de deixar passar luz em alguns pontos e bloquear a luz em outros pontos, quando estamos falando no processo de gerar uma matriz por fotoincisão, ou seja, por fotografia mesmo, né? Então, nós tínhamos até fotolito desse tipo aqui, feito em papel vegetal e nanquim, né? Que é assim, mas a gente pode perceber que existem algumas limitações nesse tipo de material, né? Existia também outros materiais, filme de recorte, que você tinha que ter uma habilidade muito grande em traço com estilete. Iniciava assim, né? Então, eu sempre brinco quando dou as palestras que o fotolito positivo ele é a alma de uma matriz serigráfica, né? Então, se você iniciar corretamente, você vai ter ele corretamente. Lembra, Marcos, que hoje nós temos um computador. Uhum. Então, é fácil você desenvolver a arte no computador. Você pega uma fonte, você amplia, você aplica, ok? Mas antes do computador, tudo isso era feito à mão. Então, muitas vezes o pessoal fazia o quê? Ele pintava, às vezes, no papel, ele desenhava as letras no papel branco, e depois virava uma fotografia e gerava um filme, um fotolito. Tá? Ou eu podia desenhar diretamente num papel vegetal, ou num plástico, num poliéster transparente, usando tintas especiais. Mas era algo artístico.
E o que que é um bom fotolito? Para eu falar assim, puxa vida, eu fiz um bom fotolito. Que características que tem que ter? E como que eu sei, por exemplo, isso ter um bom fotolito ou não, esse substrato aí, né, que é o papel vegetal ou uma outra coisa mais transparente, eu não sei. Mas esse substrato, ele implica em uma melhor impressão? Qual que é o resultado de ter um bom ou não fotolito? Assim, não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, né? Olha, como o André falou, o Uhum. fotolito é a alma, é dali que se começa. Se eu começar de um bom fotolito, eu vou ter uma boa impressão. Tá? Então, como eu diria, o que é um bom fotolito? Primeira coisa, um ponto importante é a estabilidade dimensional. Essa base, esse elemento, esse original, ele não pode se mexer, ele não pode dilatar, ele não pode se deformar. Então, estabilidade dimensional. Entendi. Ou seja, porque senão borra isso na hora da impressão. Mas eu posso, por exemplo, ter tamanho diferente. Quer dizer, a minha régua de 30 sim. centímetros vai aparecer com 30 centímetros e meio. Entendi. Tá? Uhum. Como eu vou trabalhar com luz, eu tenho que ter uma área de não impressão totalmente transparente, o mais transparente possível. Uhum. E a área de impressão, que vai gerar sombra na gravação da tela, ela tem que ser o mais opaca. Quer dizer, o contrário de transparente, não pode passar luz. E as bordas bem definidas. Tá. Daí que vem, acho que esse negócio do foto, né? Foto de luz, né? De passa e não passa luz, é isso, né? Então, André, esse fotolito que você mostrou para mim aí dos primórdios aí, não é um dos melhores, então, porque ele não é todo transparente, né? Não, então, bem como o Tarsis havia dito, né, nós temos algumas limitações nesse tipo de trabalho. Você pode perceber que ele está enrugado, que ele não tem ele não é translúcido, e mesmo as partes negras, eles têm defeitos, né? Uhum. E aí, quando o Tarsis fala na questão de iniciar o trabalho de um fotolito por computador, então nós já tínhamos uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Então, isso aqui já é um laser filme, que ajuda um pouquinho mais na estabilidade, você já tem formatos mais delineados, mais adequados, mas ainda não é o ideal. Mas, assim, já houve um avanço quando você chegou nesse tipo de material. Então, é esse material que é o mesmo desse material. Aí, depois, porque, na verdade, o fotolito em si, o positivo em si, era um processo muito caro. Muito caro. Então, para você antigamente, fazer um fotolito de muito boa qualidade, se você não tinha os avanços tecnológicos que você tem hoje. Então, por exemplo, para você fazer um desenho, contava-se com a habilidade do artista. Quando chegou a questão desses, do CorelDRAW, do Photoshop, que você tinha condições de começar a fazer essa arte dentro de um computador, dentro de uma imagem digital, a coisa ficou mais fácil. Mas ainda se tem o problema da saída desse filme. Porque para você fazer uma saída de filme que seja parecida com essa aqui, por exemplo, que você percebe que ele é totalmente transparente, com uma estabilidade dimensional adequada, com o negro, bem negro, que não deixa passar luz, esse tipo de fotolito, ele ainda era muito caro de se fazer, porque é a questão da saída do filme. Era um complicador. Então, você fazia o quê? Usava-se o que você tinha no momento. Né? Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, de um fotolito caseiro, bem caseiro mesmo, impressora jato de tinta, né? Que é isso aqui, ó, é uma impressora jato de tinta, que já ajudava, mas você tinha também um problema, que as bordas, não dá para a gente ver isso aqui, teríamos que ter um microscópio, mas as bordas deles não eram muito adequadas, e se jogasse água aqui também, o fotolito também se esvai, ou seja, ele não funciona mais, sai a tinta, né? Mas já era alguma coisa assim mais próxima e mais barata, né? E aí a evolução, ela vai sempre acontecendo, né? Vai sempre acontecendo a evolução. Até você chegar num fotolito dessa magnitude aqui, ó. Você vê que é um desenho bem adequado mesmo, com
você tem condição de regular o tamanho do pontinho, dos desenhos, tal, né? E a coisa vai evoluindo, né? Essa que é a intenção de um bom fotolito. Nossa, André, muito interessante, né? Deixa eu só ver se eu entendi bem. Então tem uma divisão entre o antes e depois da impressora, dessas jatos de tinta e tudo mais, né? Tem, igual que o Tarso estava comentando, que é essa questão de, puxa, eu usava até nanquim para poder imprimir, para colocar lá no substrato, e agora não. Tarsis, tem essa divisão mesmo? Eu estou entendendo certo ou não? É antes e depois da impressora, é isso? Podemos dividir o fotolito? Eu diria o seguinte, antes e depois do computador. Ah, do computador. Ok? Por quê? Quando eu não tinha computador, era tudo feito à mão e dependia de uma habilidade manual. Então, ou eu pintava, ou tinha filmes de recorte. Então, eu podia... Como é que é? Filmes? Filme de recorte. Imagina uma base transparente e se aplicava uma espécie de uma gelatina laranja ou vermelha. Sei. Então, eu conseguia fazer um processo de corte, eu recortava e eu depilava esta gelatina vermelha ou laranja, que bloqueia a luz UV, tá? E eu conseguia fazer positivos para usar na gravação de telas. Então, antes do computador, isso era tudo feito à mão. Depois do computador, apareceram os plotters de recorte. Então, esse filme de recorte, ele era, pelo computador, recortado com bastante precisão, bastante resolução, quer dizer, detalhes finos, e continuava o trabalho de depilar. Quer dizer, tem que tirar todo o trechinho que eu queria não imprimir. Ou usar, eu posso ter a saída pelas impressoras, que pode ser uma impressora de jato de tinta ou impressora laser. A impressora laser, ela já tem uma memória interna e ela só usa preto. Então, quando eu falo, tem que fazer um cinza, ela vai entender e vai ter que gerar bolinhas de suas retículas. Na impressora de jato de tinta, nos plotters de impressão, se eu não tivesse RIP, essa memória estendida, ele imprime cinza. Então, essa memória estendida precisa passar para a impressora a instrução de imprimir preto, bolinha desse tamanho, nesta frequência e nesta inclinação de linhas. Que são parâmetros de retículas para fazer os positivos. Entendi. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um fotolito hoje, eu preciso de um computador, uma impressora que seja laser e um software que o André estava falando, por exemplo, para gerar essas imagens, é isso? Olha, sim, você pode usar vários softwares para gerar imagem, para misturar letras com imagens, para você poder cortar a imagem, ampliar, reduzir. Ok? O ruim da impressora laser é limitação de tamanho, e o laser ele fixa o toner por calor. E esse calor ele pode fazer com que a base, o filme, o substrato, o poliéster, ele se mexa, ele se expanda ou se contraia. Então, se eu tiver vários filmes, várias telas, talvez eles não vão casar perfeitamente uma outra. Entendi. Tá? Lembra que o melhor filme atualmente, o melhor positivo, é gerado por sistemas, por máquinas chamadas image setters. É uma impressora que usa processos químicos, usa luz também. Tá? Só que é uma máquina que era usada muito em offset e ela está desaparecendo. Então, hoje existem poucas image setters, poucas máquinas, não se fabrica mais, inclusive. Então, quem tem image setter tem até dificuldade para conseguir peças de reposição. Tá? É um equipamento caro. Então, o pessoal busca sempre alternativas, por exemplo, plotters de impressão com o RIP instalado. Entendi. E, André, nessas suas idas a clientes e a revendas e a processos todos que você vê, o que mais você vê aí no mercado? É essa configuração que o Tarso está falando, ou ainda tem gente que usa o papel vegetal? Como é que você vê isso, André? Olha, a serigrafia, pela sua versatilidade, né, é um dos poucos maneira de você imprimir em algum substrato que ainda é muito barato, que ainda permite você fazer coisas que em outros processos seria praticamente impossível. Então, assim, vai depender muito do nicho de mercado que você quer atingir.
Então, às vezes, isso obriga a pessoa que vai fazer um fotolito a buscar melhorias no seu fotolito, no seu positivo. Então, depende. Hoje você vê pessoas que trabalham com serigrafia como hobby. Ele gosta, vai lá, pega um papel vegetal, com uma caneta nanquim, vai desenhar, vai fazer a sua brincadeira, vamos dizer assim, com serigrafia, montando a sua matriz. Tem pessoas que já querem fazer de uma maneira um pouco mais profissional. Então, ele vai ter uma impressora a laser e ele vai começar já a trabalhar dentro de um software que vai lhe permitir a fazer uma coisa um pouco melhor. Existem aqueles nichos de mercado que você precisa fazer grandes formatos. E para você fazer grandes formatos, você precisa já de uma impressora com uma boca maior, como, por exemplo, desse aqui, que é uma jato de tinta. Isso aqui é gerado numa plotter jato de tinta, que é feito. Resolve? Em partes resolve, em partes não. Para você fazer um grande formato, ainda existem pessoas que usam a plotter de recorte para fazer desenhos grandes, porque aí permite, o custo permite. E assim vai se desenvolvendo. Então, o que eu vejo por aí, eu vejo tudo isso. Eu vejo tudo isso. Então, vai depender muito, no meu ponto de vista, em que nível que a pessoa precisa chegar para executar uma matriz de alta qualidade. Então, a gente vê de tudo. É isso que eu vejo. Entendi. E Tarsis, quais são as novidades que a gente tem nesse setor? Ou seja, como é que você imagina o futuro? Eu não sei como é que está hoje. Assim, qual que é o estado de arte hoje nessa geração de imagens aí na serigrafia? Olha, se nós olharmos outros processos gráficos, por exemplo, offset, tá? Antigamente, para você fazer a matriz de impressão de offset, quer dizer, a chapa de offset, eu também usava fotolitos. Quer dizer, se eu tenho um trabalho mais grosso, o fotolito podia ser de menor qualidade. Mas se eu tenho que fazer um trabalho com mais resolução, quer dizer, com detalhes mais finos, com perfeita definição, com as bordas bem definidas, eu tenho que trabalhar com esses image setters, os filmes gerados, os fotolitos gerados por image setter. Mas era um trabalho adicional, você gerar o filme, posicionar. Então, foi desenvolvido para o offset o chamado CTP. Quer dizer, do computador, ele tem uma máquina que ele grava as chapas de offset sem fotolito. Olha então, só. Com o nascimento da CTP, se caiu o mercado dessas image setters. Não tinha mais necessidade, se diminuiu a demanda. Mas aonde que eu imprimo, então? Porque eu tinha lá o papel vegetal, um substrato transparente para colocar a tinta preta. Agora eu imprimo aonde agora? Na verdade é o seguinte, lembra que você gravar uma tela de serigrafia gera sombra. Isso. Tá? Tem uma luz completa, a luz é bloqueada no fotolito, gerando a sombra sobre a matriz. Uhum. Assim como para o offset você tem o CTP, para a serigrafia já nasceram, foi desenvolvido o CTS, quer dizer, do computador direto para a tela. Então, ele imprime na tela. Ou eu posso imprimir um bloqueio, ou eu posso, com luz, endurecer a emulsão somente na área de não impressão. Quer dizer, hoje existem máquinas que você pode gravar as telas de serigrafia sem positivo. Então, você não tem nem o custo de gerar o positivo, nem o risco de perder qualidade, nem o tempo de posicionar o positivo. Tá? Isso gerou uma série de benefícios que faz com que a serigrafia siga se expandindo. Entendi. E aí, quando que essas tecnologias, eu imagino que convivem juntas, né? Ou seja, então, como o André estava falando, se eu quero usar a serigrafia como um hobby ou coisa do gênero, eu não vou usar uma máquina dessa. Como é que você chamou? De CTS, é isso? CTS é o conceito de máquina que grava telas sem os positivos. Sem os positivos. E aí, ou eu posso usar a minha impressora jato de tinta de casa. Quando é que eu uso uma? Qual que é a outra? Vocês conseguem me falar um pouquinho de vantagens e desvantagens desses diferentes processos, não? Eu diria que a decisão de você usar um CTS ou um processo mais artesanal está associado com volume de impressão e com exigência de qualidade. Quer dizer,
se eu tenho que ter uma qualidade, uma quadricromia de alta resolução, quer dizer, eu quero gerar uma imagem fotográfica, ou eu tenho que ter um fotolito de altíssima qualidade, ou eu vou para um CTS de alta qualidade, de alta resolução. Se eu tenho que fazer poucas telas e letras, eu posso ir por um processo manual, seja um filme de recorte, seja uma pintura sobre um substrato translúcido ou transparente. Concorda comigo, André? Em gênero, número e grau. Tá concordado, é bem por aí mesmo. Então é qualidade e volume, é isso? Sim, qualidade, existe qualidade da imagem e volume de impressão. Nós temos clientes, por exemplo, que eles chegam a gravar umas 200 telas por turno. Só de você economizar o tempo de você posicionar o filme, fixar, fazer o vácuo, o CTS gera um benefício muito grande, uma agilidade grande. Tá? Sem falar em níveis de qualidade. Nossa, fiquei curioso para ver uma máquina dessa. Você tem o custo também do fotolito, né? Então você, na verdade, você pula uma etapa, né? Porque você também tem que gerar o filme, né? Então você gera o filme, depois que você gerou o filme, você leva para posicionamento, do posicionamento você dá o vácuo, do vácuo você fotoincisão e depois vai para a revelação. Os equipamentos diretos não, você já tem a tela emulsionada e vai diretamente para fazer já a fotoincisão. Muito bacana mesmo. Então, repara que essa agilidade do CTS, o André comentou, por exemplo, do vácuo. O vácuo é um processo que eu garanto que o filme positivo esteja em contato com a emulsão. Se ele estiver distante, eu posso entrar luz por baixo dele e estragar a imagem. Só que esse vácuo, além de perder tempo, ele pode, às vezes, deformar a imagem. Quando eu faço aquele aperto, eu posso mexer nesses nossos elementos. Tá? Okay. Então, o CTS é uma garantia de agilidade, uma garantia de qualidade e, de certa maneira, redução de custo. Se eu tiver volume, o equipamento se paga e eu gravo as telas com menos custo por tela. Que bacana. E vocês, que dica vocês dariam? Uma dica mesmo, assim, para eu fazer um bom fotolito. Essa parte do CTS que você falou, do direto para a tela, é a prova de erro, né? Ou seja, não vai sair nada errado, né? Porque assim, eu tenho já a imagem gerada no computador e imprimo já direto na tela, né? Agora, mas só um adendo rapidinho. Claro, você tem dois tipos, vamos dizer assim, de CTS, né? No caso, você tem aquele equipamento que você insere a tinta do desenho em cima de uma emulsão, que não é gerado por luz. Então, em vez de você imprimir sobre um fotolito e depois jogar na tela, não. Você joga essa impressão diretamente na tela, que já é um avanço. Diretamente na emulsão, já é um avanço. Uhum. Agora, a última palavra é a luz direta, porque você não tem interferência alguma e você vai ter assim uma resolução gigante dentro de milésimos de milímetros, né? Coisa que nos outros processos fica um pouco mais difícil de você conseguir. Certo. E nos processos mais comuns, me deem dicas aí. O que eu tenho que fazer para fazer um fotolito profissional? Olha, temos que buscar uma base plástica que seja uma espessura de pelo menos umas 200, 300 micra para ter estabilidade dimensional. Quer dizer, esse filme não pode ficar muito frágil, não pode, se eu puxar, ele não pode ceder. Okay? Entendi. Eu preciso ter um equipamento com uma resolução de, no mínimo, 1.200 dpi. Quer dizer, 1.200 dpi significa que a nossa impressora, em 1 polegada, ela conseguiria imprimir 1.200 pontinhos, um ao lado do outro. Tá? Está associado com o grão mínimo da qualidade da impressão. Certo. Tá? E tem que ter uma garantia que essa tinta esteja totalmente opaca. Quer dizer, imagina que eu vou pegar uma impressora laser. Quando o toner está novo, eu imprimo num poliéster
e eu percebo que ele está totalmente opaco, a luz não passa. Mas se o toner já está gasto, está próximo do fim da vida útil, quando eu imprimo, se eu olhar contra a luz, eu vejo que o pontinho está transparente. Quer dizer, ali a luz vai passar, parte da emulsão vai reagir lá embaixo, não vai revelar direito. Então, resumindo, eu diria, qualidade do material que vai ser impresso, resolução da saída, e de alguma forma eu tenho que garantir que ou a tinta ou o toner gera uma imagem bem opaca. Quer dizer, não transparente. Entendi. Bacana isso. E dicas aí, André? Você tem mais algumas dicas da tua prática que a gente poderia aproveitar na hora do fotolito? Então, a primeira dica é você gostar do que você faz, né? Você ter paixão do que você faz, né? Quando você tem paixão pelo que você faz e gosta, isso se torna prazeroso, você já vai procurar fazer o melhor daquilo possível, né? Então, assim, primeira dica seria essa, né? A segunda dica é estudar bastante, ficar sempre antenado nas novidades, saber onde buscar, procurar boas empresas, procurar pessoas que tenham conhecimento técnico suficiente para passar uma informação adequada. E, claro, depois de tudo isso, você conhecendo, sabendo onde você conseguir os bons materiais, começar a ter equipamentos cada vez mais adequados para que você possa executar um trabalho de alta qualidade, né? E uma coisa está ligada à outra, né? Porque você pode ter bastante vontade, mas se você não está linkado nas novidades, você não vai saber onde procurar, né? E aí, uma coisa que poderia ser muito bacana, com mais facilidade, você não vai alcançar, né? Essa seria a dica, né? As principais dicas. Conhecimento. Buscar cada vez mais conhecimento e buscar cada vez mais parceiros que estejam dispostos a ajudar nessa busca, né? E claro que a HB, com quase 60 anos de idade, é uma referência de mercado e nós temos aqui um corpo técnico bastante apto a ajudar no que for preciso, né? Está no DNA da HB essa nossa ajuda ao cliente, né? Acho que essa seria a principal dica. Que bacana. E para encerrar aqui a nossa... desculpa, Tarso. Oi. Lembra o seguinte, nós estamos abordando hoje uma etapa do processo, que é a preparação de positivos para a gravação da imagem na matriz. Isso. Só que o André falou sobre o conhecimento. É importante você conhecer todas as etapas do processo e otimizar todas as etapas. Quer dizer, se eu escolhi o tecido errado, que não deposita a tinta de forma correta, ou ter uma estrutura incorreta, eu vou ter problema de impressão. Se a minha tinta não está bem ajustada, eu vou ter problema de impressão. Então, nós temos que pensar que o nosso processo produtivo, qualquer processo produtivo, é formado por elos. Então, eu tenho que reforçar os elos de uma corrente de uma forma igual. Senão, a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Então, o que nós estamos discutindo hoje é uma etapa desse nosso processo serigráfico. Entendi. Então, ou seja, todas elas têm a sua importância, porque se uma delas falhar, eu não vou ter a impressão perfeita, né? É isso que vocês estão me falando. Vale ressaltar que, bem como o Tarsis disse, são etapas, né? Essas etapas elas têm que ser respeitadas. São vários processos dentro da confecção de uma boa matriz e de uma boa impressão. E não adianta você ter um excelente fotolito, mas se você não esticou o tecido adequadamente. Não adianta se você tem um bom fotolito, uma tensão adequada, mas a lineatura do seu fotolito está incorreto. Não adianta você ter tudo isso correto, mas chegou na hora da tinta, a tinta está inadequada, né? E os erros, eles são cumulativos. Não é que você errou aqui, você vai consertar lá. Não, você traz esse erro junto. Entendeu? E esse erro ele não se corrige no processo. Então é importante você ter todas as etapas muito bem colocadas, muito bem postas. Essa é uma outra dica. Muito bacana. Então, eu queria terminar essa nossa conversa de hoje com uma provocação para vocês, né? Então, André, o que é a serigrafia para você? 30 segundos, né? Pelo amor de Deus. Tá. Em 30 segundos é difícil, mas a serigrafia para mim é minha vida. Assim, a serigrafia para mim é onde tudo que eu conquistei
foi através, assim, da serigrafia, né? E ser abraçado pela família HB, para mim, foi um presente que eu não sei se um dia eu vou conseguir retribuir. Então, assim, até brinco com o Tarsis, né, que assim, eu amo o que eu faço e faço o que gosto. E ainda me pagam para isso? Então, poxa vida, né? Então, tô assim, muito, muito feliz, muito contente que eu encontrei realmente a minha área de trabalho e não é à toa que eu tô aqui há tanto tempo. Que bacana, que bacana. E para você, Tarsis? Para mim, serigrafia é versatilidade. Versatilidade, seja nos processos possíveis de gerar um positivo, como nós falamos, pode ser totalmente manual, pode ser algo totalmente industrializado, mas também serigrafia é versatilidade quanto o material que eu vou imprimir, o tamanho, a forma, a deposição de tinta. Então, serigrafia ela é apaixonante no momento que você vê a impressão de um bombom ou no momento que você vê a impressão de uma quadricromia fotográfica. Nossa, você falou um negócio aqui que vai valer uma outra live, hein? Eu consigo imprimir num bombom, é isso que você está falando mesmo? Num chocolate? Exatamente. Em vez de imprimir tinta, eu posso imprimir glacê. Olha só, que bacana. Essa vale uma live aí. Vamos ver se eu encontro vocês para uma próxima live. Eu queria agradecer a vocês por esse tempo. Aprendi bastante sobre essa questão de fotolito. Descobri que nem preciso mais de fotolito. Eu posso fazer com outras técnicas. Bem bacana. É legal. Eu estou conhecendo aos poucos a HB, né? E eu vejo a paixão que vocês realmente têm pelo negócio. É muito bacana ver isso em vocês, né? E essa versatilidade que o Tarsis fala, eu vejo na prática. Esse amor e essa paixão que o André comenta sobre serigrafia, eu vejo todo dia, né? Eu percebi também que nesses 60 anos que a HB está presente na vida da serigrafia brasileira, né? E também de outros países, porque eu sei que vocês exportam para outros países, né? Não existe alguém na serigrafia, eu até tentei fazer um desafio para mim mesmo, não existe alguém na serigrafia que não tenha usado ao menos um produto da HB. Então é muito bacana essa confusão entre a história da serigrafia e uma empresa como a HB, que tem essa paixão pelo que faz. Queria muito agradecer a vocês por esse tempo, espero vê-los em outras oportunidades. E vocês que estão assistindo, têm dúvidas, têm sugestões de temas ou algumas coisas que vocês querem saber sobre serigrafia e que a gente poderia perguntar aqui para o pessoal da HB, não deixem de mandar para nós aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, as suas ideias. Muito obrigado aos dois e eu espero vê-los em breve em outras oportunidades. Obrigado, prazer é tudo nosso. Valeu, obrigado. Até uma próxima. Valeu.